Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael Lima e vamos falar sobre um assunto que vocês estão me pedindo nos comentários já tem um tempo, que é libertarianismo e religião. Como é que os dois se entrelaçam, como é que é esse contato, se um libertário pode ser religioso ou não, esse tipo de coisa. Vamos conversar disso aí. E eu tô gostando mais desse formato assim, podcast. Eu não vou usar esse formato sempre, eu estou experimentando ele ao longo dessa semana, para ver as visualizações, likes, etc., ver como é que vocês respondem. E esse formato é bom para esse tipo de vídeo, assim, libertarianismo e religião, porque é um assunto complicado, é um assunto longo. Não vai dar para fechar isso aqui em 2 minutos, eu não tenho essa capacidade de resumo ainda. Um dia eu espero ter, mas não vou ter. E não tenho isso ainda. E esse formato é legal porque eu posso cortar pequenas partezinhas sem ficar muito, sei lá, sem ter que me preocupar com o vídeo. Mas vamos lá, libertarianismo e religião. Primeiro, conceitos. Vamos evitar a semântica freestyle. Isso é sempre perigoso. A gente tá falando, libertarianismo e religião. Beleza, 2 palavras que você tem que explicar aí. A gente vai ter que entender os conceitos bem legais, bem entendidos aí. E o que é libertarianismo? Libertarianismo é a filosofia que diz o seguinte: você é um ser humano e existem outros seres humanos por aí nesse mundo. Não sei se você notou. E assim como certas coisas têm propriedades, certas pedras têm propriedades, o solo tem propriedades, as árvores têm propriedades, a mecânica dos objetos tem propriedades, tem certas características físicas, como ela se mexe, o que ela faz, o que ela é. Por exemplo, você não pode falar, então, são certas características que você não pode remover daquela coisa, porque aquela coisa é. Certas leis, certas propriedades que não podem ser removidas sem destruir aquilo que ela é. Isso pega um pouco aquela de, você não pode tirar um dev de um é. David Hume aí pra você. E aí Ayn Rand responde isso falando, pera, depende. Porque existem certas condições que precisam ser compreendidas, que precisam ser encontradas para que esse algo seja alguma coisa. Então, você precisa tirar alguns devs de um ser que são pré-requisitos. Isso é um jeito muito estranho de você dizer assim, olha, se você me falar de um ferro que não derrete na temperatura que ferro derrete, que não tem a dureza que o ferro tem, que não faz o que o ferro faz, eu não sei de que ferro você está falando, mas eu acho que não é ferro. Se você falar, eu tenho esse elemento químico é ferro, eu espero certas coisas dele. Ele deve ser certas coisas, ele deve ter certas propriedades, e se eu não encontrar elas, eu vou olhar e falar, peraí, eu não sei o que é isso aqui, mas ferro não é. Isso sobre seres humanos significa o seguinte, então será que existem essas propriedades intrínsecas que existem para as coisas por aí? Existem para os seres humanos? Existem várias. Se você fizer uma lista, me dá a lista que eu ponho mais umas 40. Mas, no mínimo, no absoluto mínimo, a gente precisa falar de vida, liberdade e busca de felicidade. E o libertarianismo diz o seguinte, essas são propriedades dos seres humanos. São direitos naturais. E direitos naturais, eu gosto de mudar essa expressão assim um pouquinho, porque às vezes você entra em direitos naturais, você pensa direitos, Estado garante. Não. Não desce esse estrado que vai dar errado, filho. Você vai bater na árvore. São propriedades intrínsecas dos seres humanos, que se você remover elas, se você me falar de um ser humano que não está vivo, que não está livre, ou que não procura a sua felicidade, eu não sei do que você está falando, mas não é de um ser humano. E se você desrespeita essas categorias, você atenta contra a vida de um ser humano, contra a liberdade de um ser humano, não venha depois você alegar que você tem essas propriedades. Você fala, não, eu posso revogar a vida das outras pessoas, mas você não pode revogar a minha. Não, pera, então o que você está dizendo não é que você tem vida, é que você é melhor que os outros, você é superior. Você não pode argumentar contra direitos naturais, primeiro porque o ato de argumentar presume direitos naturais. Você fala, eu estou vivo e usando a minha vida e a minha liberdade de fazê-lo, construirei este argumento. Então você presume isso. E você, ao fazer esse argumento, você presume que o outro lado, que o outro sujeito também tem vida e liberdade. Porque por que você se daria o trabalho de argumentar com o cara se ele tivesse morto ou não fosse capaz de agir em cima do seu argumento, certo? O ato de argumentar presume que você tem direitos naturais e presume que o seu ouvinte também tem. E o que o libertarianismo vai dizer? Bom, então, dado que isso existe, você não pode desrespeitar essas categorias de vida, liberdade e busca de felicidade. Você não pode impedir isso em um ser humano, porque isso é atacar não aquele ser humano, mas a noção filosófica de o que é um ser humano.
É dizer, existe essa noção do que é um ser humano e eu a desrespeitarei, eu não ligo pra ela, eu vou atacar, escravizar, matar como eu achar conveniente, não porque eu sou um ser humano, mas porque eu me acho superior. Prove então que você é superior, quero ver. Aí eu quero ver. E aí o libertarianismo vai dizer, bom, então escravidão é imoral. Relações entre... É imoral, não é nem imoral, é antimoral. Ataca a noção de moralidade. É anti-humano, ataca a noção de humanidade. É anti-racional, ataca a noção de racionalidade. Escravidão, estupro, homicídio, roubo, fraude, governança coercitiva, ou seja, Estado. O Estado é monopolizador da governança. Ele fala, eu vou governar todos vocês, em última análise, quem resistiu eu prendo ou mato. E o libertarianismo vai dizer, se você não respeita vida, liberdade e busca de felicidade, não é possível você me dizer que você tem uma sociedade de seres humanos. Porque se você remove isso deles, você está matando uma sociedade. Não há sociedade sem libertarianismo. É isso que o libertarianismo vai dizer. Isso tudo para explicar. Tá bom, então como é que religião entra nisso? Libertário pode ser religioso? Depende da religião, depende de como você vai fazer isso. Porque aí você entra na religião e aos religiosos, especialmente os estudantes de religião, de maneira geral, de religiões e da ideia de religião, de maneira geral, eu já peço desculpas um pouco adiantadamente, porque eu não sou religioso. Então se eu falar uma coisa ou três que te dá umas coceiras, calma. Ok? Porque o que é religião? Eu vou... Assim, em termos de definições, você pode... Se você fizer uma definição errada, você chega em muitos lugares ruins. Mas é um grupo de morais, é um grupo de comportamentos que é esperado que você faça, de ideias, de exemplos, de relações, de coisas que você tem que fazer. Um certo comportamento. Como você deve ser em relação ao próximo, como você deve ser em relação a Deus, como você deve ser em relação a você mesmo, como você deve ser em relação ao seu legado, como você deve ser em relação à natureza, ou seja lá o que for. Falando em religiões de maneira geral. Certas crenças, certos comportamentos que são esperados que você imita, coisas que você faça. O libertarianismo não tem nenhum problema com religião e não existe nenhuma contradição entre um libertário ser religioso, na medida em que você é religioso pela sua liberdade, pela sua vontade de reconhecer isso, e na medida que você reconhece que os outros têm a liberdade de não seguir a sua religião. Exemplo. Você põe um fuzil na cabeça de todo mundo e fala, converta-se ou morra. Libertarianismo vai ter um problema com isso. Libertarianismo vai ter um problema grave com isso. Porque você está desrespeitando as categorias básicas do que é aquele ser humano. Você está falando, não, você vai acreditar nisso, você vai fazer isso, eu vou te ordenar a fazer isso. E se você não fizer, eu revogo sua vida. Então, primeiro, se você faz isso, não venha me alegar que você é um ser humano. Porque você está se alegando acima, superior a isso. E não venha me alegar que você defende vida, liberdade, nada disso. Ou que você... não venha me alegar. Isso é só um exercício de propriedade em cima de outras pessoas, é uma tirania disfarçada, alguma ditadura exercida de uma certa forma, certo? É uma forma de Estado. Eu irei impor como as pessoas serão, e quem discordar eu mato. Agora, se você é religioso, pela sua vontade, você fala, eu estudo isso, eu vejo um sentido nesses ensinamentos, eu vejo exemplos, eu vejo morais a serem retiradas dessas histórias, desses exemplos históricos. Eu tenho as minhas interpretações, as interpretações podem variar. Algumas pessoas podem ler de maneira um pouco mais literal, outras menos, etc. Mas daqui eu retiro informação, eu retiro um grupo de ideias que faz sentido para mim e eu escolho obedecê-las porque eu acho que isso é bom. Tudo bem. Você pode estar errado. Agora a intenção é boa. Porque tem algumas religiões por aí, algumas são contraditórias entre si, então no mínimo algumas delas devem estar erradas, não sei. Agora, o que o libertarianismo quer? Uma sociedade, de verdade. Uma sociedade onde as pessoas estão se relacionando por vontade, por exercício da sua humanidade, não porque elas estão sendo forçadas. Porque se você força pessoas a um relacionamento, você não tem uma sociedade de relações, você tem uma sociedade de máquinas. Então,
Digamos, libertarianismo dominou o mundo. Pof. Todas as pessoas estão se relacionando por sua própria liberdade. Algumas escolhem alguma religião, algumas não. Algumas escolhem outras religiões. Ninguém atira um no outro. Cada um segue a sua vida e tenta convencer o outro via argumentação a seguir aquele conjunto de ideias. Ótimo, tudo bem, lindo, belo e moral, continuem. Não tem nenhum problema com isso. Libertarianismo não vai ter nenhum problema com isso. O problema começa quando alguém botar ISIS e falar, não, agora a gente vai forçar os caras. Você pode falar o que você quiser. Você pode falar que os infiéis, que os caras da outra religião, que você pode falar, você pode argumentar. Pode, faça. Contanto que você respeite que o outro pode acreditar em outra coisa e você não tem o direito de matá-lo ou coagi-lo por causa disso. Só. Essa é a visão do libertarianismo com a religião. Agora, depois você vai ter o debate sobre as morais da religião, se elas são válidas ou não, aonde elas levam. E esse debate é externo ao libertarianismo. O libertarianismo não finge ser uma filosofia que cobre tudo, porque tem filosofias que acham que elas cobrem tudo. Até porque o libertarianismo não é uma filosofia toda, é uma filosofia política. É uma filosofia sobre a interação de certas pessoas, a interação das pessoas, aliás, não de certas pessoas, mas a interação das pessoas, e a construção da sociedade, como é a relação entre indivíduos uns com os outros. Ponto. É uma filosofia política. Não é uma filosofia ontológica, embora se apoie um pouco em ontologia. Não é uma filosofia completamente ética, porque ela vai dizer que certos conjuntos de morais são aceitáveis. No momento em que ela diz que, por exemplo, a agressão é imoral, é inaceitável. Você não pode colocar, não faz sentido lógico, racional, ético, você colocar dentro do seu corpo de morais a agressão. Isso não pode estar lá. Ah, mas o que vai estar lá? Não é, aí já não é mais campo do libertarianismo. Aí você vai ter que ir para outras filosofias, que vão ter que investigar a partir das suas éticas quais são os conjuntos morais, os conjuntos de comportamentos morais, a serem seguidos ou não. E daí você vai para o debate. Isso aí é campo de outras filosofias, o libertarianismo não tenta se colocar nesses lugares. E uma dessas que vão tentar fazer essas filosofias, que vai tentar delimitar a moral, são a religião. É a religião. Tudo bem, não tem nenhum problema. E inclusive, aí adendo, coisa curiosa. Muitas pessoas são libertárias por consequência de sua religião. Isso aí você tem diferentes situações de como você monta seus subsets de filosofia na sua cabeça. Você pode falar, primeiro eu ponho libertarianismo, depois você põe religião, e depois tem algumas pessoas que tomam a sua religião primeiro, e por causa dela chegam ao libertarianismo. Não sei se você sabe, mas existe um troço chamado anarcocristianismo. Existe. Ora, se Deus fez... Eu não sou religioso, mas ora, se Deus fez as leis e as colocou as leis, tá aqui, ó, são essas. Ele falou mais alguma coisa? Não. Bom, então, se ele falou essas e não outras, quem é você para presumir que você vai adicionar a esse conjunto? Você fala, não, é que ele esqueceu de falar de propriedade intelectual. Putz! Oi? Como assim? Você pode ter assim, ó... Vamos lembrar, eu não lembro assim dos 10 mandamentos. Não era muito bom na catequese, confesso. Mas eu lembro que não matarás não tinha uma vírgula depois. Era não matarás, ponto. Não roubarás, ponto. Não lembro de ter uma vírgula assim, a não ser que você seja eleito democraticamente. Daí você pode sim pôr fuzil na cabeça da galera, né? Aí se ferrou. Não, eu não lembro dessa parte. Confesso, eu não li a Bíblia inteira, mas eu li mais ou menos essa parte e não lembro disso estar lá. Não me parece que dava... E daí depois a gente vai para direitos naturais. Isso o Andrew Napolitano, adoro ele, juiz libertário lá dos Estados Unidos, ele é profundamente católico, e um libertário, e foi juiz, e ele deriva o libertarianismo dele dos direitos naturais que são dados por Deus. Ele fala, olha, se Deus me criou a sua imagem e semelhança, livre como ele é, para então escolher segui-lo ou não, ele me deu liberdade. Quem é então esse governo, esse Estado, para achar que pode presumir que pode tirar a liberdade minha, dada a mim por Deus?
Quem que esses humanos toscos acham que são, que vai na maquininha lá, põe uns papelzinhos, faz uns votos e de repente revoga coisas que Deus me deu? Pera. Ele nos criou iguais, nos criou com certas liberdades, nos criou com certas responsabilidades e isso chega ao libertarianismo, é uma das filosofias dele. Inclusive, curiosamente, se você for ver os grupos de libertarianismo aqui no Brasil, dentre as filosofias políticas, provavelmente dentro do libertarianismo você vai ter a maior porcentagem de pessoas católicas ou religiosas, evangélicos, protestantes e outros, mas muitos católicos que ativamente vão à igreja e que veem esse libertarianismo deles e o catolicismo deles como inseparável, estritamente inseparável. Então, espero ter esclarecido assim o mínimo. Absoluto mínimo que eu preciso fazer para isso. É uma discussão maior. E eu não sou religioso e eu não trago essa discussão para o meu canal, porque a minha discussão nesse canal é libertarianismo, política, sociedade, etc. O que vocês vão fazer depois com isso é outra discussão. É outra discussão. É uma vez estabelecida a liberdade dos direitos naturais das pessoas e erradicado o Estado para a gente conseguir viver numa sociedade humana, aí a gente vai ter que entrar nesse debate. Não é o debate que eu tenho aqui no meu canal. Assim como eu não faço vídeos de culinária, ou eu não faço vídeos de construção, eu não faço vídeos sobre essa discussão porque ela é externa ao meu canal. Não estou dizendo que ela não é importante, ela é extremamente importante, mas não aqui. Não agora, não nesse canal. É uma coisa que eu acho interessante, mas eu resolvi me devotar a uma outra parte de filosofia. E eu espero que isso resolva a questão. Por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários. Tchau, tchau.